Olá, bom dia, amigos. Eu acredito que está dando tudo certo de nós fazermos mais uma live nesta terça-feira gelada ainda. Nós estamos em 16 de janeiro, mais ou menos às 8h40 da manhã. E é um prazer estar aqui como alguém que quer lançar coragem para a sua vida, alguém que quer fazer você despertar para viver o potencial de Deus na sua vida. E é isso algo que eu preciso, que nós precisamos. E todos os dias precisamos nos alimentar da revelação de Deus, dos sinais de Deus, para a gente poder caminhar assim. Então, à medida que você vai entrando, vai dando um oi e a gente vai tendo esse momento juntos, né? Hoje, inclusive, é uma manhã que as escolas não estão funcionando, porque tem a previsão de ter gelo na rua, mas é uma excelente oportunidade para nós estarmos juntos, refletirmos juntos um tempo sobre a palavra de Deus. E hoje eu queria trazer com vocês a própria experiência do devocional que eu estou encorajando a igreja a participar. Experiências com Deus, de Black Bay. E eu vou ler apenas uma porção do dia de hoje, inclusive, que eu achei muito bom, muito interessante. E a gente vai aplicar algumas coisas aqui pra gente, para Deus abençoar o seu dia, para Deus iluminar a sua casa, o seu coração, para Deus te colocar numa condição de responder adequadamente a sua voz, o seu chamado, o seu sinal, aquilo que Deus tem preparado para você. E diz num parágrafo aqui, olha só, Deus vê sua vida por sua perspectiva eterna. Ele vai usar o tempo que for necessário para desenvolver seu caráter, até que corresponda ao chamado que ele tem para você. Se você ainda não recebeu uma missão divina nesses últimos tempos, pode ser que o seu caráter precise de amadurecimento. Você está se apressando para começar seu chamado antes que Deus tenha refinado seu caráter? Um caráter pequeno não vai dar conta de um grande chamado. Extraordinário. E me fez a pensar sobre a preocupação de Deus, antes de qualquer coisa, de amoldar o nosso caráter segundo a imagem do seu Filho Jesus. E, e essa sensibilidade que nós precisamos ter em nossas vidas. E a conquista mais profunda que vamos ter aqui nessa terra não tem a ver tanto com aquilo que a gente faz fora de nós, mas dentro de nós, ou aquilo que a gente permite Deus fazer dentro de nós. Isso coloca a nossa vida de novo num modo diferente, não no modo de apressado, não no modo de urgência, não no modo de correria, não no modo de atropelamento, mas no modo de serenidade, onde nós estamos aqui para receber o tempo todo de Deus. Um bom caráter é um caráter que tem sido alimentado o tempo todo com as coisas certas. E me faz lembrar, inclusive, de um ciclo que se faz presente em nossa vida até que se forme um caráter. Existe uma passagem da Bíblia que está lá em Filipenses capítulo 4, versículo 8. Eu queria ler com vocês essa passagem que diz assim, o apóstolo Paulo nos mostrando esse ciclo que acontece dentro de nós até que se forme um caráter. E eu vou explicar um pouquinho isso. E diz, finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas, põem em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim. A nossa mente começa aí o processo de a gente ir aprendendo a filtrar tudo que a gente pensa nessa faculdade mental. E aqui os filtros que o apóstolo nos direciona é aquilo que é amável, aquilo que é de boa fama, aquilo que é puro, aquilo que é correto, aquilo que faz bem para a vida, aquilo que combina com a verdade, aquilo que é saúde em todos os sentidos, saúde relacional, saúde emocional. É a nossa responsabilidade, é a nossa tarefa de filtrar aquilo que pensamos. Porque pensamentos podem vir vários e a gente pode ser dominados por eles. Mas é a nossa responsabilidade, está sob o nosso controle, a maneira como nós pensamos.
E de um lado a gente tem tudo aquilo que é típico de um ser humano na Terra, que está exposto às fragilidades, às condições de vulnerabilidade da vida. Mas de outro lado a gente tem Deus, que é eterno e que carrega todas as coisas na palma da sua mão e que tem uma perspectiva eterna da vida. E o tempo todo nós estamos nesse conflito de do quem vamos ouvir, quem vai ter mais voz. Nós vamos ser estimulados por qual impulso? Né? Um impulso humano ou um impulso eterno Deus? E por isso que o Black Bay, ele inicia esse parágrafo: Deus vê sua vida por sua perspectiva eterna. Nós estamos falando de outra dimensão. Pensar tudo aquilo que é amável, puro, de boa fama, correto, verdadeiro, tem a ver com isso. Com o jeito que Deus é, com o jeito que Deus vê as coisas. E para nós pensarmos assim, nós precisamos estar em conexão com esse Deus. Nós precisamos estar buscando a sua face, nós precisamos estar com nossa alma aberta, o nosso ser despojado diante de Deus, totalmente rendido diante de Deus. E olha só que interessante que eu falei do ciclo, né? Porque para se formar um caráter, muitas coisas antes vêm acontecendo dentro de nós. E eu creio que a primeira coisa, de fato, tem a ver com os pensamentos. Porque o próprio apóstolo Paulo vai dizer assim que para nós conhecermos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, nós precisamos renovar a nossa mente. É dessa maneira que a gente não vai se conformar com esse mundo, está lá em Romanos 12. Então a mente é o processo de entrada para nós desenvolvermos esse caráter que nós estamos lendo aqui. Então o pensamento ele gera sentimentos. Os sentimentos eles vão gerar ações. As ações vão gerar hábitos. Os hábitos vão gerar caráter. Então, se você preceder tudo que vem antes do caráter, se inicia lá em nossos pensamentos. Os pensamentos, não sendo cuidados, não sendo tratados, não sendo filtrados, não sendo renovados, eles têm o potencial de dominar os nossos sentimentos. Os nossos sentimentos, entregue à impulsividade, sentimentos não equilibrados, eles vão ser a força propulsora para a nossa ação. Nós agimos baseado no que sentimos. E aí, a repetição da nossa ação gera um hábito. Bom, o conjunto de hábitos é o caráter. Percebe, gente? E muitas vezes, Deus ele quer tratar conosco no nosso caráter, porque esse é o coração de Deus, o nosso amadurecimento, sendo que nós não damos espaço para Deus renovar nossa mente. Nós não nos colocamos numa situação onde Deus vai falar no nosso coração. Nós vivemos apressados, nós vivemos cheio de uma lista, uma agenda que nós criamos e nós pedimos para Deus fazer a sua vontade. Mas Deus ele precisa do tempo nosso fazer a vontade dele. Ele precisa da nossa disposição, ele precisa da nossa presença diante do trono dele. Deus ele não faz as coisas atropelando as nossas escolhas. Deus ele respeita esse processo. Desde lá do Éden, ele respeitou inclusive o primeiro casal porque Deus quis fazer assim. De modo que ele se revela à medida que a gente aprende a ouvi-lo também. E tão importante é, meus queridos, nós desenvolvemos essa sensibilidade que parte já dos nossos pensamentos. Muitas vezes os nossos sentimentos eles estão enfermos, eles estão desequilibrados por causa dos nossos pensamentos. Nós já estamos ruminando o mal ou a dúvida ou o medo há muito tempo. Nós já estamos namorando, cortejando com mentiras há algum tempo. E isso não vem sendo tratado dentro de nós. Nós não nos colocamos num processo de purificação diante de Deus para a nossa mente. E o resultado disso é que vai avalancando em sentimentos, ações, hábitos, até o nosso caráter. O Black Bay ele faz uma pergunta aqui no final muito interessante.
e que é uma pergunta que eu acredito que todos nós devemos responder. Quem está ouvindo agora, ou quem vai acessar depois durante o nosso dia. Mas olha só essa pergunta: como Deus está edificando o seu caráter? Como Deus está edificando o seu caráter? Pensa nisso. Você sente que Ele tem uma missão para você que vai requerer um homem ou mulher muito maior do que você é atualmente? Isso é maravilhoso, porque eu acredito sim que muitas vezes nós entendemos a profundidade da missão que Deus tem para nós, vem depois do nosso amadurecimento. É apenas quando nós nos amadurecemos neste caráter que Deus quer trabalhar em nós, que estamos prontos para receber de fato o que Ele tem reservado para nós dentro do nosso chamado. E muitas vezes também nós estamos em busca de exercer a missão de Deus, encontrar o nosso significado eterno aqui na Terra, sem que com isso passemos pelo processo de maturação, de amadurecimento do nosso caráter. E nós carregamos essas incoerências, essas inconsistências. Mas é por isso que nós buscamos a face do Senhor. Por isso que nós estamos aqui essa manhã. Para que Deus derrube essas inconsistências. E para que Deus, de novo, nos renove. Essa é a minha oração para você. Que você encontre a coragem, o sopro do céu, para Deus renovar o seu interior. E para você amadurecer, para você ganhar essa perspectiva eterna. E Deus, tenho certeza, Ele tem todo o poder, toda a graça suficiente para fazer de você um homem e uma mulher muito melhor, muito mais preparada, para que amanhã Deus lhe apareça com um sonho, com uma revelação, com um direcionamento, ou que seja com uma consciência muito clara na sua mente, acompanhada de uma pacificação a respeito de qual é a sua missão nesse mundo. Enquanto nós vamos amadurecendo, nós vamos entendendo a nossa missão e nós vamos ganhando chão para executá-la de maneira íntegra, porque o nosso caráter acompanha. Esse é o caminho com Jesus. Essa é a preocupação de Deus. Deus sempre trabalhou assim. Deus nunca colocou um chamado em detrimento do nosso caráter. Deus sempre se preocupou em primeiro formar caráter, para depois haver, no próprio processo inclusive, a experiência do chamado. Eu oro que o nosso coração acolha essa palavra, que você enfrente o dia de hoje, não na força do seu braço, não em mero pensamento positivo, mas que você enfrente o dia de hoje com essa promessa de que Deus está com você e de que Ele vai amoldar o seu caráter. Que você está no processo maravilhoso de se tornar um homem e uma mulher amadurecida para viver o potencial da missão de Deus na sua vida. Que Deus abençoe. Eu acho que eu tive alguns waves aqui, um outro wave de volta, gente. Eu trago esses devocionais como um gesto de carinho por vocês, em oração por vocês, o meu desejo de cuidar de vocês, naquilo que Deus me chamou. E eu quero fazer parte desse processo da construção de caráter. Primeiro o meu, obviamente, mas ajudar todos os outros, nós crescermos nisso. Então, para mim é um prazer fazer isso. Que Deus abençoe a sua terça-feira. A gente se vê em breve.